acontece de problema maior é o problema social, né? Porque eles não entendem que o trabalho com essa minoria é um trabalho de relevância social. Surdos, quando eles são pequenos, né, as famílias estão muito próximas a eles porque precisam levar aquela questão da dependência. Agora, quando eles chegam na adolescência, há um descolamento familiar. Então a família já não está tão presente, a família não estando tão presente, não existe pressão. Não exigindo pressão, a sociedade acha que está tudo bem. A alfabetização por si só, nos ouvintes, ela tem uma forma diferenciada, né? Então você tem uma metodologia para ensinar crianças, jovens e adultos. A mesma forma deveria ser utilizada para o ensino dos surdos, né? Quando jovens, quando crianças ou quando adultos. Infelizmente, a área de educação de surdo, ela está muito precária, né? Não existem muitas pesquisas nessa área. Então, existem pessoas que preferem a educação oralista, que hoje é bem destacada, né? Ou a educação bilíngue, que é aquela educação onde você preza pela língua de sinais como língua onde se passa o conhecimento, né? Utilizando o português escrito apenas como segunda língua. Como eu falei, infelizmente não há pesquisas suficientes para se determinar uma metodologia para ensinar o surdo, mas ela deveria existir assim como há para ouvintes. Olha, eu acho que a maior barreira hoje em dia que o surdo tem é a comunicacional, né? Nós vemos aí campanhas do Ministério da Saúde que não possuem a janela com o intérprete de Libras, né? Apesar de termos uma lei que obriga os lugares que prestam serviço, tanto públicos como particulares, bancos, hospitais, rodoviárias, obrigatoriedade de se ter um intérprete ou pelo menos uma parte dos funcionários treinados em Libras, a gente continua vendo surdos reclamarem que não têm acesso, não têm comunicação quando chegam num posto de saúde, eles não têm comunicação, eles não têm informação a respeito de campanhas de saúde, né? Então essa comunicação que muitas vezes é dado por televisão, eles não têm acesso, até porque o surdo utiliza o português como segunda língua e nem sempre conseguem ler legendas do jeito que está. Então, o ideal seria fazer um programa televisivo ou disponibilizar através da internet essas campanhas de saúde, campanhas de governo de forma geral, com o intérprete passando essas informações, o que não acontece hoje. Os surdos utilizam muito a internet, então eles com certeza se comunicam com surdos por todo o Brasil, inclusive no exterior, né? A gente tem exemplos aqui de surdos que têm amigos no exterior e se comunicam com eles. Agora, especificar em relação a grupos ou comunidades, eu não tenho esse conhecimento de fazer teleconferências, essas coisas a gente nunca viu, né? Eu, pelo menos aqui, nunca vi, a gente não tem essa notícia aqui. Olha, nós já tivemos vários alunos aqui de turismo, por exemplo, a gente teve uma aluna há alguns anos que fez uma pesquisa sobre acessibilidade no Distrito Federais em bares e restaurantes. O que
ela chegou à conclusão é que realmente não há acessibilidade aqui para deficientes de forma geral, seja cadeirante, deficiente visual, né? Bom, o que eu vejo é que transporte público muitas vezes não tem acessibilidade, apesar de ter aquele elevador, muitas vezes está quebrado, né? As pessoas, você vai a shoppings, você vai a cinemas, você vai em diversos lugares, você tem um problema, por exemplo, que não há banheiro para cadeirante, não há banheiro aberto o suficiente. A gente tem um surdo aqui que ele é usuário de muleta, então ele fala, às vezes o banheiro é muito apertado para ele conseguir encostar a muleta, fechar a porta, porque o vaso sanitário atrapalha ele e ele não tem como se movimentar, né? Então, em relação ao surdo, que é uma barreira linguística, né, a gente também vê de forma assim aberradora esse problema que ele tem, como eu já falei, em hospitais, em restaurantes, né? A dificuldade dele, por exemplo, se hospedar em um hotel, a dificuldade, como a gente teve agora de manhã, de uma surda que está fazendo um processo seletivo, não entendeu o edital, então eles têm dificuldade na compreensão do português escrito, e ela, como é disponibilizado apenas um número de telefone para tirar dúvidas, né? Ela não tem como ligar. Então ela depende de uma pessoa que saiba a língua brasileira de sinais, a Libras, para poder fazer essa comunicação e interagir por ela. Entre as pessoas com deficiência auditiva, existem aqueles que se comunicam através de Libras, que é a forma mais conhecida, mas existem outras formas, professor? Sim. Muitas vezes aqueles surdos que não conhecem a Libras, dentro da sua própria família, eles criam gestos ou sinais familiares, né, para que ele consiga se comunicar com a família. Além disso, nós temos surdos que são oralizados, né? Eles conseguem falar. Então, se você tiver um estímulo de fonoaudiólogo, você consegue se comunicar na base da fala, porque é um mito muito grande dizer surdo-mudo. Né? O mudo já saiu dessa nomenclatura, hoje se diz apenas surdo, né? Então a pessoa precisa saber que o surdo não é mudo, muitos deles falam sim, né? Com um trabalho bem precoce ele consegue falar. Você tem ainda aqueles que, apesar de não falarem ou falarem com dificuldade, fazem a leitura orofacial ou leitura labial, que a gente chama. Professor, em relação à faixa etária, existem diferenças de tratamento com cada tipo de caso? Bom, como eu falei em relação à educação, você também tem que ter um cuidado na hora de se relacionar, né? Então, o tratamento que você vai dar para uma criança não é o mesmo tratamento que você vai dar para um adulto. A forma que você fala com uma criança não é a mesma forma que você fala com um adulto, né? Então, isso daí é um espelho da nossa sociedade ouvinte. Acontece da mesma forma. Surdos cegos aqui na APADA nunca foram presentes. Nós realmente só trabalhamos com surdos, né? Independente se eles são oralizados ou não, utilizam língua de sinais ou não. Atualmente na nossa instituição não há nenhum projeto cultural, né? Nós tivemos o ano passado a Dança Especial, com quem nós fizemos uma parceria, que é um projeto, não é da própria instituição, que professores vinham aqui uma vez por semana ensinar e dançar com os nossos alunos surdos, né? Eles gostaram muito realmente, mas por problemas das pessoas que faziam parte, infelizmente esse ano nós não temos a participação e cooperação deles. Certo. Aqui nós, profissionais, professores, seja quem for, nós temos essa consciência, vestimos a camisa de que preconceito não deve existir. Claro, muitas vezes a pessoa fala que não é preconceituosa, mas mesmo assim exerce esse preconceito, mesmo que seja inconscientemente. Existem vários tipos de preconceito, né? Dentro da comunidade surda, a gente também tem preconceitos em relação a pessoas que são implantadas, né, com um implante coclear. Então nós tentamos trabalhar esse preconceito que muitas vezes está no surdo, de que é errado, de que a pessoa pode, o outro surdo pode fazer a opção por fazer implante coclear, né? Então dentro da comunidade surda existe esse preconceito, assim como existe também o preconceito dentro da comunidade surda entre surdos que usam a língua de sinais
sinais, e os surdos que não usam a língua de sinais, aqueles que são oralizados. Nós também orientamos os professores, né, e a dizer a eles que não há necessidade deles serem preconceituosos, que existe a necessidade sim de você respeitar a opção do outro, né? Assim como você precisa respeitar a crença do outro, assim como você precisa respeitar a raça do outro, né? Se é homem, se é mulher, né? Religião e assim por diante. Professora, nós gostaríamos de agradecer pela sua presteza e por ter nos recebido. Foi um prazer. Nós agradecemos muito. Tá joia, voltem sempre. Ellen é uma das alunas da Associação APADA. Ellen, quando seu primeiro contato com a instituição, como foi a interação de você com os alunos? Como funciona a interação de vocês aqui na instituição? Como funciona essa questão? Uma amiga para entrar na APADA, só que a APADA não era nesse local, era no outro. Então, quando eu entrei, eu me senti conforto, porque a comunidade é a mesma amiga. E não teve dificuldade para eleição. O professor também sabe comunicar com a língua de sinais. Então eu me envolvi melhor com ele, com a APADA. Ele me estimulou muito. E eu consegui ter um amigo da APADA. De algum relato de preconceito que você enfrentou aqui em Brasília e no tempo de instituição que você faz parte na APADA? Fora da APADA, né? Eu me chamava de mundinha, porque eu tinha vergonha de falar. E a pessoa falava uma coisa que eu não entendia. Aí eu sinalizei não, aí eu falei, coitada, ela é mundinha. Aí eu não entendi o preconceito. Mas a APADA nunca teve preconceito, eu tive uma relação. Em relação à comunicação, qual é a área? Em relação à comunicação, aos seus amigos, porque hoje, como você é bilíngue, outros enfrentam uma dificuldade maior que a sua. Mas qual a maior dificuldade enfrentada nesse meio surdo, na sua opinião, em relação à comunicação? É complicado, né? Porque como eu falo, eu consigo comunicar, né? Aí fecha, fala com paciente. Mas o outro não, tem dificuldade, né? Porque precisa de uma pessoa para ajudar a traduzir. Às vezes ele tá comigo, né? E eu, por enquanto, ajudo ele. Mas se ele sozinho, tem dificuldade. Muito obrigado, Ellen, pela sua participação. Obrigada. Muitos entraves e acabam que a área da surdez não é divulgada. Então, o nosso trabalho, a gente montou a TV APADA, nós temos a TV APADA que é exatamente para poder fazer essa divulgação em língua de sinais, para a informação chegar direto ao surdo. E para chegar direto ao surdo é através das redes sociais, que é o que eles acessam. Não adianta você mandar de uma outra forma que não chega. Então essa informação do blog, por exemplo, é muito legal, mas se tivesse em língua de sinais o tempo todo, seria melhor ainda, né? Nós tivemos também divulgação outro dia na TV Brasil, onde a gente fala a respeito da escola bilíngue. Aí tinha um intérprete do lado, então eles tiveram essa preocupação de colocar a janela de Libras. Então, mas aí o que acontece? Não foi noticiado que haveria essa reportagem, então os surdos não sabem o que está acontecendo, porque poucas são as vezes que o surdo acessa a televisão, né? Ao contrário dos ouvintes que eles são plugados na televisão 24 horas por dia, o surdo não vê esse sentido de estar plugado na televisão, porque a televisão não é acessível para eles. Então raríssimos são aqueles jornais onde tem o closed caption, onde eles conseguem entender em tempo real o que está acontecendo ali. Então, quando não tem closed caption, eles não olham a televisão. Então, se é algum programa que tem muito efeito visual, eles olham. Como futebol, como esportes em geral, que é uma outra linguagem, eles vão. Agora, na televisão, de forma geral, o surdo não tem muito interesse, porque é muita fala, muito oralizado, e eles não têm essa acessibilidade. Comunidade surda, porque a comunidade surda é muito heterogênea. Você tem o surdo que nasceu surdo, tem o surdo que ficou surdo com 2 anos,
com 2 meses. Então a memória auditiva dele varia bastante. Então, dependendo dessa variação auditiva, do tempo de silêncio que ele tem, ele pode ter uma identidade surda ou não. E ainda corremos também a situação onde os médicos não reconhecem a língua de sinais como a língua 1 dos surdos. Então, normalmente, quando nasce e detecta a surdez muito precocemente, eles repassam para a família de que eles podem ser oralizados. Então, a língua de sinais acaba chegando muito tarde para eles. Então, nós não conseguimos informar, que o problema é a informação. Informar a academia que forma os médicos, que forma os arquitetos, que forma os engenheiros, que forma os professores. Né? Com a lei de Libras veio essa obrigatoriedade da disciplina de Libras em algumas disciplinas, na área de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia. Mas as outras áreas não têm. Então é uma matéria optativa e mesmo assim a carga horária é muito pequena. A associação, a APADA no caso, a associação de pais, os pais não recebem essa informação, porque os pais não sabem Libras, os pais não leem jornal, então os pais, a gente ainda não descobriu uma forma de atingir aos pais. Coisa que a PAI, a Abrace e as outras associações fazem isso com maestria, porque são pais que ficam ainda na cola do filho durante muito tempo. E os pais dos surdos, eles descolam. Então eles acabam não sabendo exatamente a necessidade. Não sei se vocês repararam, mas está tendo aula de Libras para a família agora. Né? Nessa sala aqui atrás de vocês, está tendo uma aula de Libras para a família. Só que nós temos o quê? Uma mãe. E é um curso totalmente gratuito. Então as pessoas hoje pagam caro para fazer um curso de Libras. Nós oferecemos isso para familiares, não somente para pais, para familiares de surdos. Agora, essa informação a gente coloca no nosso blog, no nosso site, a gente divulga na rede, mas a procura é mínima, porque os pais não acessam. Então a gente não tem como fazer com que obrigar o sistema público a colocar a parte de assistência social a informar as famílias de que existe esse curso e é gratuito. Porque a família ainda tem aquele ranço de que os médicos e os psicólogos falaram para eles não trabalharem com Libras com os filhos, trabalharem somente em português. Então os familiares também não se interessam. Marcos, em relação ao trabalho que vocês fazem, é um projeto social, até muito lindo o trabalho que vocês fazem. Trabalho esse que deveria ser um dos focos do governo do Distrito Federal. O que o governo poderia estar fazendo para alavancar esse projeto? A partir do momento que você pega, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social e você coloca como em lugares públicos, né, a divulgação de que existe a APADA e de que existem outras instituições que também fazem esse trabalho em prol do surdo, como a FENES, como o ICEP, como o CAIS, né? Se você colocar simplesmente que existe esse local, e o GDF pode fazer isso, a campanha publicitária do GDF é de uma monta muito grande, eles podem desenvolver cartilhas, eles podem desenvolver vídeos, eles podem fazer inserções em televisão, divulgando que existem essas instituições. Porém, ainda há uma falta de informação ainda do governo sobre a importância dessas instituições. Eles acreditam que essas instituições estão ali para fazer o que eles não conseguem, no caso, por exemplo, a educação. Os surdos, eles passam a jornada escolar inteira, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, e aí depois que eles terminam, eles saem muitos como analfabetos funcionais, e eles vão para onde? Eles vêm para a associação. Então acaba fazendo uma luva para o governo para mostrar que o sistema educacional está equivocado. Então eles simplesmente, não, vocês fazem, a gente não mexe com isso, tudo bem. O que tem de muito interessante do governo e que ele vem fazendo já há alguns anos é o fornecimento de professores para a associação. Então nós aqui somos professores da Secretaria de Educação porque eles sabem exatamente da importância de dar continuidade a esse processo de educação. É interesse nosso que isso daqui fique lotado, não só de surdos, mas de familiares de surdos também. Eles poderiam apoiar a nossa causa divulgando. A gente não quer dinheiro, a gente quer divulgação. Marcos, a gente agradece pela sua pesquisa.
E a gente agradece por você ter recebido. E eu agradeço a vocês por se interessarem por isso. Porque se cada curso da academia se interessasse um pouquinho sobre a causa da deficiência, não só da surdez, mas porque existe um leque imenso, né? E a área da deficiência é uma minoria societária. Então, se cada curso tivessem alguns alunos como vocês, interessados em saber exatamente como é o processo, quais são as necessidades e o que isso repercute na sociedade, nós teríamos com certeza uma sociedade melhor. Então, agradeço a vocês por se interessarem pela causa. Um momento onde eles têm para conversar, aqueles que sabem menos Libras estão interagindo com aqueles que sabem mais Libras e mostrar, né, que o surdo também pode progredir. É muito importante. Esse contato com outros surdos também é muito importante para você estimular aquele que ainda não alcançou essa fluência na língua deles. Então, desde pequenininho, você deveria ter contato com adultos surdos para você se espelhar. É assim que nós vemos os nossos pais. Então, nós somos crianças, queremos ser como os nossos pais. E eles não têm esse referencial. Por isso que a gente acha que esse momento de intervalo é muito importante para essa interação, troca de experiências entre eles. Daqui, ele foi feito